Nesse tempo de isolamento, onde passamos a maior parte do tempo dentro de casa, assim estou vivendo, certamente nós resolvemos fazer uma faxina, limpar algo, ver o que não tem utilidade mais. Estava mexendo lá em casa e descobri muitas coisas que estavam guardadas que não têm finalidade nem uso algum. Encontrei lâmpadas queimadas, para que serve, não é? Baterias já que não servem, pilhas que não têm nenhuma carga, videocassete quebrado, micro-ondas que não funcionam mais, e celulares quebrados, antigos, que não funcionam também. E muitas outras coisas vamos vendo que vamos guardando em nossas casas, que não tem mais utilidade, não serve para nada, apenas amontoamos e guardamos dentro de casa. Sabe, a nossa vida também é assim. Às vezes carregamos muitas coisas que não têm utilidade alguma, que apenas serve como peso para a nossa caminhada. E Jesus disse e nos convidou para que pudéssemos ir até a Ele, porque Ele tomaria sobre si as nossas cargas e os nossos pesos. E muitos de nós estamos caminhando e carregando o nosso fardo, sem permitir que Jesus os leve e nos liberte completamente. Quero continuar refletindo sobre esses sentimentos e coisas que têm nos aprisionado, que têm roubado a nossa paz, a nossa alegria e trazido sobre nós um tremendo peso. É verdade que nós já entregamos a nossa vida a Jesus. Ele transformou o nosso ser, nos tirou das trevas e do pecado e agora nós pertencemos a Ele e somos dele. Mas muitos não têm conhecido a vida abundante que Jesus veio trazer e oferecer para todos quantos o aceitaram como Senhor e Salvador. E mesmo vivendo e participando da igreja, conhecendo o Evangelho, muitos cristãos estão entristecidos, pesados, cabisbaixos. Olhamos para suas faces e vemos o reflexo de um peso e às vezes de uma tristeza. Por que isso tem acontecido? Por que caminhamos, temos a Cristo e não demonstramos muita diferença entre nós e aqueles que não o têm? É porque estamos carregando um peso tremendo sobre nós que Jesus veio nos libertar. Nós não entregamos todas as coisas e todos os sentimentos. E Jesus veio para nos transformar completamente. Mas muitos de nós estamos num processo de transformação jamais concluída. Certamente jamais a concluiremos aqui nesta terra, mas precisamos evoluir. E não podemos continuar com o mesmo peso, com os mesmos sentimentos. E Jesus veio para mudar isto. Mudar não apenas o nosso domingo, mas mudar todos os dias da nossa vida. Mudar não apenas o momento de culto, mas quando estamos no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola. O Senhor deseja que sejamos diferentes e que as pessoas vejam que somos diferentes, porque Ele nos alcançou e nos transformou e Ele leva sobre Ele mesmo as nossas feridas, as nossas dores, os nossos pesos e os nossos sofrimentos. Então, onde estamos errando? O que está acontecendo conosco? Muitos estão cabisbaixos, entristecidos, enfraquecidos. Estamos fragilizados. E quero, nessa noite, destacar um dos sentimentos que tem roubado a nossa paz, a nossa alegria e até mesmo o prazer de servir ao Senhor. A falta de perdão. A pergunta é, o ressentimento realmente vale a pena? O ressentimento realmente vale a pena? Ao refletir sobre
este tópico, comecei a buscar na minha mente algumas experiências que pude ter, ou alguém compartilhou comigo sobre a dor, a angústia, a infelicidade do ressentimento. Primeiramente, eu lembrei de um amigo que faleceu há alguns anos, e este amigo era um pastor, mas ele me contou que ainda muito jovem morava em Coporanga, e juntamente com os seus irmãos brincava na frente da sua casa quando eles atravessaram uma rua e o seu irmão menor, quando foi atravessar, um carro que vinha em velocidade, o atropelou e o matou. Ele disse, naquele momento, quando ele já era adolescente, ele disse, eu vou crescer, eu vou me vingar, eu vou matar esta pessoa que interrompeu a vida do meu irmão mais novo. E aí, ele disse que anos depois ele mudou para a Vila Velha. E que todos os dias ele passava em frente à casa daquele homem, daquele motorista que atropelou e matou seu irmão. E que todos os dias ele passava e ali ele maquinava como iria tirar a vida daquele homem. Numa angústia e numa tristeza profunda, porque ele não via nenhuma outra coisa a não ser o desejo de vingança e de matar aquele homem. Até que um determinado dia ele disse que entrou, alguém o convidou, e entrou na Igreja Batista da Glória, e ali teve uma experiência com Cristo e se converteu. Deixou e perdoou aquele homem, depois foi para o seminário e se tornou pastor. Mas que todos aqueles anos, até a sua conversão, tinham sido dias tristes e terríveis, pois só pensava na vingança. Trazer o peso e angústia disso é algo terrível e tremendo. Isso acontece até entre os líderes da nossa denominação. Uma vez presenciei 2 líderes conversando, ou numa reunião, quando um disse, olha, eu estou orando para que Deus te leve para um lugar bem distante, para um outro lugar. Então o outro respondeu, ainda bem que Deus não ouve a oração de um ímpio. Eu era apenas um seminarista, presenciando isto. Então aquele que falou primeiro que estava orando para que o outro fosse tirado daquele campo, daquele lugar, reconhecendo, disse, olha, desculpa, eu não queria dizer isso, você me perdoa? Então o outro disse, sim, claro, eu te perdoo, com uma condição. Eu disse, qual? Que você nunca mais fale comigo. Quão triste é guardar o ressentimento, a mágoa. Como podemos viver a nossa vida cristã? Como podemos viver a nossa vida diante do Senhor? Como podemos ser felizes se guardamos ressentimentos e mágoas no nosso coração? Quando Jesus veio e entrou em nossa vida, não foi apenas para salvar a nossa alma, foi para resgatar o homem que eu sou, a pessoa que você é. O Senhor não apenas salva o nosso espírito, mas o Senhor transforma a nossa mente e o nosso coração para vivermos diante dEle. E muitos estão esperando e aguardando a volta de Cristo, ou partir para a eternidade para viver uma vida diferente. O Senhor veio nos mudar completamente e mudar esses sentimentos. Lembro-me que, quando estava pastoreando uma certa igreja, uma comissão de sucessão pastoral de uma outra igreja veio até esta igreja para consultar alguns irmãos sobre o pastor anterior, para saber como foi o ministério dele. E, infelizmente, este grupo que veio, 2 pessoas, na verdade, da comissão de sucessão pastoral desta outra igreja, começou com 2 irmãos. E quando eu os ouvi, esses irmãos falavam coisas terríveis de sua experiência por não
aceitar algumas questões deste pastor que passou por aquela igreja. Resumindo, aquele pastor não teve a oportunidade de exercer o ministério naquela outra igreja, porque esses dois irmãos foram duros nas palavras de suas interpretações, de suas experiências, porque guardavam rancor e raiva. Será que é assim que podemos viver? Fardo e pesos que carregamos. Não devemos viver assim. O Senhor não nos transformou para que vivamos assim. Jesus veio nos livrar disso enquanto aqui estivermos. Por isso ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Irmãos, é importante que aprendamos a lidar com os erros e feridas inevitáveis que sofremos na vida. E o remédio que é encontrado em toda a palavra de Deus é o perdão. É o perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32. Paulo orientando e instruindo a igreja a viver uma vida diferente, sob a direção do Espírito Santo de Deus, sob os cuidados de Deus. Ele disse: antes, sede uns para com os outros, como benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a palavra do apóstolo Paulo àquela igreja, nós também, irmãos. Se queremos viver o cristianismo autêntico e verdadeiro, não basta apenas os encontros eclesiásticos, precisamos mais do que isso, precisamos de uma mudança interna e completa. Quando buscamos um avivamento, uma transformação, há de começar por esses sentimentos. O evangelho verdadeiro, ele transforma e muda esses sentimentos, e precisamos mudar de dentro para fora. Não haveremos de mudar a nossa sociedade, o nosso país e o nosso mundo, enquanto não mudarmos completamente os nossos corações. Por isso Paulo disse: antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A advertência é clara. Quando somos injustiçados, devemos absolver nosso ofensor. Isto é, não guardarmos mais nenhum ressentimento, amargura ou rancor contra aquele que causou nossa angústia. Mas mesmo com essa orientação tão clara, é difícil obedecer quando a ferida é dolorosa ou a ofensa é grave. No entanto, vamos considerar o que está em jogo se decidirmos não obedecer a Deus. Quais as implicações de não viver o evangelho pleno e obedecer ao Senhor, quanto a não guardar ressentimento, quanto ao não exercitar o espírito do perdão para com todas as pessoas que tenham nos ofendido ou nos feito algum tipo de mal, todas, não apenas algumas. Quando decidimos não obedecer a Deus, a primeira coisa que vivemos e sentimos e temos é um espírito implacável que nos afeta pessoalmente. A falta de perdão é como um veneno que se espalha por nosso corpo. Não podemos manter a amargura de uma relação ou em relação a uma pessoa e esperar que isso prejudique apenas aquele relacionamento. Prejudica a nossa vida por completa, totalmente. É como uma gota de tinta em um copo d'água, ela eventualmente mancha todo o ser. Consideremos isso, como isso nos alcança.
Isso nos afeta internamente. Mateus, capítulo 18, versículos 34 e 35, daquele texto que nós lemos, quando Jesus profere uma parábola, o seu ensino, aquelas pessoas que lhe estavam ouvindo, e pela sua infinita sabedoria, o Senhor queria nos ensinar também isto. E ele conta a ilustração e a história deste homem que simplesmente devia tanto, recebeu o perdão e não conseguiu perdoar a alguém que devia tão pouco. Versículos 34 e 35, diz que, indignando-se o seu senhor, os entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Ele diz assim também: meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Eu estava fazendo um cálculo e vendo a diferença. Jesus foi... Ele foi aos extremos para demonstrar o perdão de Deus, aquele que perdoou e havia sido perdoado e aquele que não perdoou. Para vocês entenderem, tamanha era a diferença, a distância de uma dívida para o outro. Jesus diz que aquele homem devia 10.000 talentos. Para vocês terem uma ideia, eu fiz os cálculos, ele diz o seguinte, que um talento, eu fiz os cálculos para os dias de hoje, equivale a 60.000. Então, 60.000 vezes 10.000 talentos, olha quantos milhões nós temos. Você sabe que ele diz que o homem foi embora e alguém encontrou que lhe devia, 10.000 talentos, que devia apenas 100 denários. Denário era referente a um dia de trabalho, calculando 80, 100 reais hoje. O que seria o valor total? 10.000. 10.000 reais. 10.000 reais. Enquanto o outro, 600 milhões. Eu comecei a verificar, olha a distância do ponto de vista monetário que Jesus quis enfatizar. Aquele que devia 600 milhões foi perdoado completamente. Mas na frente ele encontrou alguém que lhe devia 10.000 reais. E ele disse, não vou te perdoar. Não se comparava. Aquele homem devia tudo quanto tinha e muito mais, jamais poderia pagar. Era impagável a sua dívida para com o rei. E aquele que ele encontrou que devia muito, muito, muito pouco comparado à dívida tão grandiosa, ele não quis perdoar. E o texto nos convida a pensar sobre isso nos afeta de uma forma muito, muito, muito grande. Quando assim não queremos e não perdoamos, isso nos afeta espiritualmente. Em Efésios capítulo 4, versículos 26 a 32, Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe, irmãos, isso nos afeta espiritualmente, porque nós precisamos entender, Paul Tillich diz que
o pecado, e a gente precisa ver que isso também é um pecado, o não perdão, o ressentimento, é um sentimento mesquinho e pequeno, e pecado é tudo aquilo que ofende a Deus, pecado é tudo aquilo que entristece a Deus, pecado não é apenas o ato, mas um estado de separação entre nós e o nosso Deus, e tudo aquilo que eu faço, que interfere no meu relacionamento com Deus é pecado. E quando eu guardo ressentimento, por isso Jesus diz, se alguém vem trazer uma oferta diante do Senhor, e lembrar-se que pecou contra o seu irmão, tem alguma coisa, alguma ferida contra o seu irmão, deve deixar ali os seus recursos, se reconciliar com o seu irmão, e depois retornar para oferecer a Deus. Quando estamos com ressentimento, magoados, entristecidos com pessoas, isso nos afeta espiritualmente, afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta o nosso culto, afeta a nossa oração, onde nos tornamos incapazes, onde as palavras são meramente palavras, afeta completamente os nossos talentos no uso para a glória de Deus. Quando guardo ressentimento, afeta a minha espiritualidade, o meu poder de orar, o meu poder de interceder, o meu poder de falar. Isso tem afetado e não temos percebido, porque olhamos o pecado com outros olhos e achamos que são atitudes e procedimentos externos que cometemos contra outras pessoas. Mas quando eu guardo um ressentimento, quando não perdoo o irmão, isso me afeta espiritualmente, rouba a minha paz, a minha alegria e, sobretudo, o meu relacionamento com Deus. Irmãos, quando guardo ressentimento, isso me afeta fisicamente. É interessante que nos anos 90, a droga, o remédio mais vendido e avaliado foi o omeprazol. Remédio criado para as questões relacionadas ao refluxo, ao estômago, ao ácido, onde a grande parte da população sofria e não tinha medicamento para isto. E os médicos sabiam que boa parte disso é produzido por situações emocionais. E eu sempre digo, quando eu tenho raiva de alguém, talvez as pessoas não estejam nem aí, não estão nem sabendo que eu estou, mas o que eu ganho é uma úlcera, é simplesmente uma infecção em meu intestino, em meu estômago, como resultado desse sentimento de amargura. A amargura, ele intoxica completamente o meu corpo também, e a área que mais sofre é o meu estômago, por isso tantas pessoas com infecções, e tantas pessoas com refluxo, e tantas pessoas, e não sabe ela que o remédio está no perdão. Carregam o peso do ressentimento por alguém que tem afetado a sua vida, que tem afetado o seu espírito e tem afetado o seu corpo, afetado a sua mente, nos seus projetos, nos seus planos, porque não consegue pensar, não consegue refletir, não consegue planejar, porque está preso a um sentimento que vem e volta, e ali esse sentimento fica remoendo dentro dessa pessoa por alguém que está vivendo a vida. Precisamos repensar se queremos melhorar a nossa vida espiritual e com Deus. A vida espiritual ela consiste de ações e de verdades que precisamos ter e mudar. Nossa falta de perdão afeta nosso relacionamento com os outros. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, o escritor diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, preste atenção, que brotando vos perturbe. Olha, a palavra de Deus é clara. Eu quero chamar a sua atenção para se livrar de todos esses sentimentos que têm trazido a você tanta amargura, tanto desgosto
e tem te impedido de ser feliz, de ter uma vida pura, santa, saudável fisicamente, emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente. Por isso o escritor aos Hebreus diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe por quê? Quando eu vejo alguma coisa errada em algum irmão, e eu já vi isto, ou em alguma pessoa, e eu começo a comentar com outras pessoas, e maximizar o defeito da outra pessoa, ou o defeito do culto, ou o defeito da igreja, eu começo a maximizar e espalhar isso, e influenciar os outros para que vejam, e minimizo o que há de bom. Quantas pessoas só olham o que há de errado nos lugares e nas pessoas e nas coisas, não são felizes e estão infectando, assim como esse vírus, alcançando corações e vidas, trazendo prejuízos para muitos irmãos. Sabe, um espírito que não perdoa prejudica o relacionamento com o próprio Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê